Hoje a gente recebe o deputado federal Zé Neto, que venceu o primeiro turno aqui em Feira de Santana, foi ao segundo turno com o atual prefeito Coben Martins Filho e perdeu as eleições no segundo turno. Teve 138.073 votos, o que correspondeu a 45,58% dos votos válidos no segundo turno. Deputado, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco, desejo um ótimo dia e saúdo o senhor na manhã desta sexta-feira, muito bom tê-lo aqui. Bom dia a todas e todos, agradecer a Deus a dádiva de estarmos todos aqui, de ter participado do processo eleitoral, de ter conquistado 45% dos votos da cidade, ter ganho o primeiro turno, ter feito parte dessa história recente que muda para mim o conceito da política em Feira. Ninguém se engane, esses votos livres, soberanos que disseram nós queremos mudar o que está aí, que tiveram um leque de abrangência grande politicamente do PSL, o pessoal, a gente conversou, dialogou, agregou, e sempre fazendo do diálogo e da estruturação de um novo projeto para a cidade o balizador de toda essa nossa caminhada. Agradecer a cada um e cada um que votaram em nós e que acreditaram no nosso projeto e que nos deram essa legitimação. E estar aqui com vocês, parabenizando, agradecer a nossa equipe também. Fizemos uma eleição, sem nenhuma dúvida, uma eleição maravilhosamente bem organizada, bonita, bom astral. As pessoas diziam até que eu era inocente por algumas coisas que eu não fiz e que não me arrependo de não ter feito. Especialmente em atrair algumas figuras próximas de nós, que fazem parte, inclusive, de uma história ruim na cidade. E atraímos as pessoas que queriam mudança na cidade, que queriam fazer a cidade respirar novos ares. E isso, para mim, foi importante demais. E parabenizar vocês pela cobertura que foi feita em todo esse processo político que se deu em Feira de Santana, que é um processo muito marcante. Bom, deputado, no primeiro turno o senhor teve 119.862 votos, 41,52%, e no segundo turno cresceu esse número para 138.073 votos, mas acabou não sendo suficiente para derrotar o atual prefeito. Como é que o senhor analisa o resultado das eleições de 2020 em Feira de Santana, tendo como ponto de partida o primeiro turno e depois, claro, analisando também o segundo turno, o desempenho da sua campanha e principalmente a questão do resultado no final das contas? Olha, se você analisar os números friamente, muita gente faz conta para mim, mostra, olha aqui a conta, Zé Neto, fulano levou não sei o quê, Beltrano levou não sei o quê. Eu acho que isso no segundo turno ficou muito dividido do ponto de vista político. Primeiro que eu acho que essa eleição foi uma grande fraude cometida nos últimos 3 dias. Digo uma grande fraude porque foi uma grande fraude. E nós vamos mostrar isso na justiça, encaminhamos já tudo que diz encaminhado. Agora, o que contou, e isso todo mundo sabe, foi a fraude e o fake news. Hoje eu separei aqui, ontem à noite a gente separou 20 pessoas para a gente processar. E vamos processar. Principalmente aquele pessoal que está divulgando uma musiquinha que diz que eu sou ladrão, que eu abandonei meu pai, que eu bato minha mulher, que eu sou maníaco, que eu sou não sei o quê. Uma coisa que isso feito com lançamentos de zap, inclusive. Você imaginar o que é isso? Em resposta a uma música feita por alguém que fez, que não fomos nós, que aliás a outra música que eles tentam responder falava a verdade, falava que eles não pagavam estagiário, que suspendeu o salário de professor, que não deu auxílio alimentação para os estudantes, que perseguiu camelôs, que, enfim, falava as coisas que realmente aconteceram. E a outra música era uma invenção contra mim. E a outra... Então as coisas do fake news. Agora há pouco, uma menina que trabalha comigo disse que a tia dela não votou em mim, porque na igreja evangélica que a tia frequenta, olha que loucura, o pastor disse que eu iria fechar a igreja. Você imagina uma coisa dessa, gente? Que, sem contar as outras casas que eu anteontem soube, Fernando, eles espalharam que eu iria fazer sanitário unissex nas escolas. Queria instalar o kit gay, que é tudo mentira, né?
Tudo mentira, não tem uma... Você não vê... Eles foram tão assim, no meu ponto de vista, foram tão rasteiros no processo político que não precisa... A política não precisa mais disso, gente. Nós fizemos política, vocês veem. Agora, depois que eles começaram a atingir, o nosso pessoal, que não fui eu aí também, a turma da base, bastava pegar aqui as notícias de jornais e pegar as notícias de jornais e foram divulgando. Aí mostrava a foto dele preso, mostrava o outro que teve aí dinheiro penhorado, o escândalo dos 100 milhões da saúde, que hoje já se sabe que é muito mais, vem coisa por aí pela frente. E aí começaram a fazer essa disputa. Enquanto meu programa você assistiu, todo mundo assistiu, o programa foi limpo. No último dia do programa, quando eu não podia responder, eles pegaram uma situação de um tal de rachadinha de lá de 2012, que é mentira. O Ministério Público investigou, meus funcionários fizeram declarações, foi arquivado. Eles foram, inclusive, notificados à época em busca de apreensão do material, porque era um material totalmente fraudulento, tinha 50 e poucos segundos, com 30 e tantas montagens, e eles usaram de novo. Eu fiquei chocado, inclusive, e quando encontrei Colbert, fiquei chocado, porque Colbert foi de uma forma assim sórdida conosco. Com minha família, eu tenho uma filha de 15 anos e uma filha de 9 que estão na rede social. Ninguém hoje escapa, né? Eu falei, rapaz, você conhece minha vida, como é que você deixa? Porque quando ele foi preso, eu fui solidário a ele, a quem Edilson Barbosa. Eu fui solidário porque eu disse, olha, gente, vamos aguardar as investigações, que depois, infelizmente, acabou que apontou para umas coisas que não era o que se esperava. Agora, mas não vou entrar nesse mérito. Mas eu fui solidário, eu não fui para lá dizer, ó, muito bem, foi preso, tá vendo aí? E ele era oposição a gente já, tinha sido do governo, eu não fiz isso. Porque eu acho que foi uma tristeza para nossa cidade, todos nós ficamos tristes quando ele foi preso. E eu não fui lá machucá-lo, ao contrário. Eu falei, Colbert, você conhece minha família, você conhece a história do meu pai. Como é que você deixa utilizar a imagem de meu pai? Que eu, aos 9 anos de idade, meu pai saiu de casa. Minha mãe com 5 filhos, eu filho do meio. Eu sei o que a gente sofreu. Minha mãe com salário de professora primária. Meu pai saiu do emprego federal. Era da Leste, da rede ferroviária. Para não dar a pensão alimentícia. E ainda assim, com 40 anos de idade, eu fui a meu pai e perdoei meu pai. Que eu acho que o perdão e acho que o ódio é um ódio, quem carrega o ódio, como eu vi agora eles carregando ódio contra mim, primeiro carrega contra si próprio, porque o ódio é muito pesado. O ódio é um sentimento na vida que não nos leva a canto algum. Então eu perdoei meu pai e hoje eu cuido de meu pai. Meu pai quase morreu há 2 anos atrás, quem cuidou tudo fui eu. Por pouco ele não morria, perdeu uma perna. Hoje ele está usando uma perna mecânica. Quem está fazendo, inclusive, a adequação da perna é minha irmã. Que depois eu chamei meus irmãos, até a época, até 2 anos atrás, meus irmãos tinham trauma, né? Imagina, vivemos sozinhos com minha mãe. E aí chamamos todo mundo, botei todo mundo ao redor, os netos conheceram ele e tudo. Pegaram a imagem do meu pai, de uma casa que não era a casa que ele morava, e disseram que eu abandonei meu pai. Gente, isso não é política. Não é política, distribuição de cesta básica da forma que foi feita. E outras coisas mais que eu não vou antecipar agora. E eu acho que a gente perdeu de vista, eles perderam de vista o argumento. Você ia para os debates, ele não respondia nada, ficava preso numa história que tentava machucar a gente, numa história que é de desinformação das pessoas, de regulação. Todo mundo que pensa um pouquinho a história da regulação, que entende um pouco, porque nem todo mundo entende, grande parte da população não entende. A regulação de feira está sobrecarregada porque em Feira de Santana, infelizmente, não tem o que? Ambulatório suficiente, ou seja, falta consulta para as pessoas e medicação. Ontem uma moça me ligou 10 vezes, uma moça, neta de uma pessoa, que queria que eu arranjasse uma vaga. Eu atendo, dou atenção, mas eu não vou arranjar vaga, eu vou mexer em regulação, vou interferir em regulação. Quando tem uma coisa muito grave, a gente encaminha para onde? Para a corregedoria. E as pessoas ligam para mim achando porque pensam que é como eles fazem, que domina, que faz não sei o quê, eu não faço. E eu expliquei a ela, a avó dela teve um AVC. E porque agora pergunta, se a avó dela tinha acompanhamento médico? Não tinha. Se não tem acompanhamento médico e não toma medicação, vai parar onde? Na regulação. E ele usava a regulação como se ele fosse a regulação o tempo todo naquela história. Mas ele esqueceu de dizer que Feira não tem hospital geral municipal, que Feira não tem atendimento ambulatorial, que Feira tem uma saúde precária, que tem um escândalo de saúde em Feira que até hoje continua, inclusive, seguindo a contratação de cooperativas, ainda é
isso vai dar pano para manga. Na educação, inclusive, porque na educação eles também contrataram aí milhares de pessoas. Ano passado tinha 8.900 pessoas contratadas na educação pelo INEP. Está lá o dado do Ministério. E, na verdade, não tem 900 trabalhando para valer. Onde é que foram parar essas contratações? Então, tudo isso, então, a eleição foi uma eleição duríssima. Eu tenho orgulho de ter participado dela. E ninguém pense que eu sou ingênuo, porque fiz uma campanha limpa. Ao contrário, eu me orgulho de ter feito uma campanha limpa, me orgulho de ter mostrado a minha cidade como nunca tive condições de fazer, um argumento para ela, o argumento da construção administrativa, da modernização das relações na cidade, tanto do ponto de vista dos setores todos, tanto que Roque, eu quero agradecer muito aqui a Roque Santos, que foi uma figura extraordinária na nossa campanha. Inclusive foi atacado também. Inventaram que eu tinha suspenso, que eu suspendi uma obra para poder atender a interesses de Roque. Mentira também. Quem entrou na justiça não foi nem Roque, foi um posto de gasolina ali que está ali, que entrou na justiça e que dava para conciliar. E a obra parou porque a emenda era a emenda de Fernando Torres, que era a emenda que ia ser utilizada na Ayrton Senna. Eles não aceitaram a gente utilizar a emenda na Ayrton Senna, na época era 11 milhões, 5 de Fernando Torres, 6 do Estado. Fizeram a Ayrton Senna por metade do preço com a emenda de João Duval liberada por Dilma. Sobrou esse dinheiro, Fernando aí conseguiu reencaixar esse dinheiro no Estado. O Estado ia fazer aquela obra ali do Cajueiro para o viaduto da Getúlio, uma perimetralzinha ali, uma via. Suspendeu porque Temer, que é do MDB, presidente Temer era do MDB, suspendeu a execução da sentença, ou da emenda, e a emenda ficou parada. Quando foi agora, agora não, acho que no mês de agosto, o governo do estado conseguiu recuperar essa emenda, fez a licitação está lá. Se eu não me engano, agora só falta chamar a empresa que ganhou, ou a empresa que ganhou não foi, uma coisa assim. Mas a licitação pronta, tudo arrumado. E a obra deve ser realizada, o que se espera. Então não tinha nenhuma situação errada. Mas eles fizeram o quê? Fizeram, inclusive com a marca deles, com aquela história de fora PT, de não sei o quê. Então uma mentira em feira teve uma proporção descomunal. Aí você pergunta, o que é que eles apresentaram de projeto melhor do que a gente? Ou que confrontasse com o que a gente estava propondo? Quase nada tinha de confronto. Era mais a coisa do ódio, da mentira, da invenção das coisas familiares. Eu, graças a Deus, no final de tudo isso, meu pai apareceu na televisão, porque um dos meus irmãos, por parte de pai, eu inclusive ajudo 2 irmãos, ajudo uma nora lá dele. E aí um deles pediu que levasse a televisão para meu pai se manifestar, que explicaram a ele o que era. Ele é lúcido, tem quase 90 anos e eu trato ele muito. Ele me chama de amorzão, imagina. Aí ele foi lá e disse, o amor vai vencer o ódio. Meu filho cuidou de mim. Ele me perdoou. E eu quero dizer a ele que o amor vai vencer o ódio. Que eu estou torcendo por ele. Então, isso foi uma coisa importante no final, para mostrar a eles que tem vitórias como aqueles conseguiram, pelo preço que conseguiram, que Deus sabe todas as coisas. Porque se é para ter uma eleição, para ganhar uma eleição com este preço, a eleição deles eles ganharam em 3 dias. Eu vi na Rua Nova e tenho testemunhas de algumas coisas que vocês vão ver o que é que vai acontecer. Eles foram para cima da mentira dos carros de som, dizendo que eu era o anticristo, que ia fechar igrejas, da distribuição de cestas básicas, trazer um Igor Canário para cá, que todos lembram qual foi o episódio que o Igor Canário causou na cidade. Inclusive eles próprios tiraram o Igor Canário do Micareta. Foram eles próprios que tiraram. Porque viram que realmente o cara era barra pesada. E aí tirou o Igor Canário e trouxeram para cá de helicóptero para chegar e fazer, botar trio elétrico, botar um bocado de gente atrás. Você vê os vídeos, você pensa que loucura é essa. Inclusive o Ministério Público me chamou ele no começo do segundo turno e ficou certo que só botava 3 pessoas em cima de um carro. Você vai ver que todas as minhas fotos tem 3 pessoas em cima de um carro comigo. Quantas tinham em cima dos deles? Quantos trio elétricos tinham na campanha deles? Como foi aquela história de Igor Canário? Então tudo isso, mas no final o que eu posso dizer a vocês é que fica de nós uma responsabilidade de tocar em frente os projetos que nós temos, e vamos tocar em frente. Já estou trabalhando em Brasília essa semana, buscar recursos, já estamos buscando recursos aí para a feira.
trabalhar agora nessa semana que vem para poder ver emenda parlamentar para trazer para a cidade, chamar os grupos de organização da cidade e crer numa coisa que eu acho fundamental. A gente acredita muito no Feira Santana, eu acredito muito na minha cidade. Cada dia alguém me disse, Neto, cada povo tem o governo que merece. Não é isso. Porque a gente sabe que tem uma cidade empobrecida, que muitas das pessoas que a gente viu sucumbir e achar que o que eles disseram era verdade, achar que a cesta básica que chegou um dia vai chegar no outro, achar que o que foi feito na pressão de pessoas que recebem um salário. Você vê, o ex-prefeito foi para dentro de uma empresa de lixo chamar os garis e dizer que quem não votasse no 15, deixou entender isso, ia perder o emprego. Imagina dentro dos órgãos, isso que foi uma pressão dentro dos órgãos das famílias, porque eu ia tirar todo mundo e não ia. Eu não ia fazer isso. Sabe por que não ia? Porque tem pouca gente trabalhando e muita gente contratada no município. Tem muito laranja. Isso que eu ia acabar. O laranjal sim, mas as pessoas trabalhando não. Então, acho que de tudo que ficou uma cidade que 45% acreditou que é possível ter um outro conceito de relacionamento com o poder, com os setores produtivos, com os setores da cultura, do esporte, do lazer, da educação, da saúde, da habitação, enfim, está tudo posto. E nós vamos continuar fazendo esse bom embate com nossas ideias e com esse grupo que no segundo turno aí pôde mostrar que a cidade está muito viva e latente. Deputado, o senhor, aí a gente falava isso no começo de tudo, no começo da eleição, de que a gente não tinha dois inimigos frente a frente. O senhor e o prefeito Colbert Martins, em diversas oportunidades, quando estiveram juntos, já ele enquanto prefeito e o senhor deputado federal, manifestaram um respeito muito grande um ao outro, sempre tiveram uma boa relação, né? E nunca esconderam isso. Tanto ele como o senhor sempre falaram que a relação era muito saudável entre os dois desde a época e que nenhum dos dois, né, chegaram a estar frente a frente, mas chegaram a se apoiar em eleições e tudo mais, como foi colocado pelos dois. Depois dessa campanha, como é que fica esta relação entre os dois? Estremece de alguma forma? Aí eu vou estender a pergunta. O senhor já teve algum contato com o prefeito eleito Colbert Martins pós-eleição? A última vez que eu tive com ele foi num debate. Eu disse para ele, Colbert, eu tô chocado com você. Eu disse a ele, falei, eu tô chocado com você. Você conhece a história de meu pai, isso é mentira, você sabe que é mentira. Você conhece a história da rachadinha que você sabe que foi arquivado, você sabe que é mentira. Você conhece a minha história de vida com minha família, você sabe que é mentira. Gente, uma mulher que depois pediu desculpa, me mandou um áudio pedindo desculpa, que era uma brincadeira, disse que me conhecia há 12 anos, me viu uma vez, 2 vezes. Me viu na fazenda de Paulo, que é o tio de minha mulher, passando lá, ela trabalhava, tem um filho que é excepcional, que inclusive tirou foto comigo. Eu brinquei com ele, passei a mão no rosto, fiquei brincando com ele. E ela disse que eu tinha nojo de gente. E passou isso, só que não foi só o áudio que se rodou. Eles pagaram no Zap, pagaram. Vamos mostrar. Pagaram para circular na cidade. Fizeram lançamento de Zap com um áudio de uma senhora que depois pediu desculpa. Quando ela pediu desculpa, a gente fez o áudio, mostrou o vídeo dela pedindo desculpa, o áudio dela pedindo desculpa, que era uma brincadeira, não sei o quê. Mas, gente, ela me viu 2 vezes, não me viu em 5 minutos. Mas disse que me conhecia há 12 anos. Colbert sabia disso tudo, porque Colbert conhece minha vida, conhece tudo isso. Ele sempre tem um relacionamento, nós tínhamos um relacionamento respeitoso. Sempre. Eu apoiei ele em 2000. Eu fui vereador quando ele era, o pai dele, eu fiz política dentro da casa do pai. O pai dele era um homem de esquerda, junto com o Chico Pinto. Todo mundo lembra, né? E onde é que o pai dele veio? Ele era do campo do MDB de esquerda lá atrás. Então, depois ele foi pela direita. Agora, gente, eu falei com ele, tô chocado com você. Sabe o que ele me disse? Eu não sei nem o que está se passando, porque não é eu que cuido disso. Você sabe que não é eu que cuido disso. Então quem é que cuida? Se não é o candidato. Porque se chegar, pra mim, chega uma coisa que é mentira, eu digo, não bota isso. Eles podem ter ficado retados aí,
Porque depois que eles começaram a fazer isso, nosso pessoal de base, qualquer um faz, você sabe só basta botar lá, ó, Colbert preso no Google, que aparece uma foto. Eu que tive culpa, que eu botei. Você viu botar a foto dele preso na minha campanha? Eu não botei. No final, a gente disse no final, para se defender, nós dissemos que nós, e é verdade, eu não tenho uma queixa na polícia, eu não tenho uma ação penal, eu não tenho uma ação civil, eu não tenho uma conta rejeitada, eu não tenho bens penhorados. Colbert sabe muito bem que eu sou sócio de um aviãozinho monomotor. Quer dizer que tem um motor, o monomotor é um motor. Minha parte deve custar 60 mil ou 70 mil, sei lá, uma coisa dessa, 60 mil por aí. Isso no meu imposto de renda. O monomotor, você economiza 1/3 do que você gastaria se você fosse de van para qualquer lugar que for distante. Eu fiz isso, tem 3 sócios, eu sou um dos sócios, está no meu imposto de renda. Eles disseram que era um jato. Que eu tinha um jato. Quer dizer, que eu sou ladrão, que eu tenho um jato, que eu tenho não sei o quê. Isso eu ouvi direto na rede social, gente. Eu tenho uma vida limpa. Todo o dinheiro que eu ganho no meu escritório de advocacia está lá no meu imposto de renda. Inclusive, se quiser apurar, vou encontrar até as fontes. Não tem 1 milímetro de bens meus fora do meu imposto de renda. Pegaram uma foto de uma casa que não é a minha, botaram no fake e botaram por aí. Que a minha casa é uma casa boa, eu vivo numa casa boa, apesar de que é uma casa ainda que em parte é financiada, porque eu financiei a casa que eu morava no Safiri, paguei em 12 anos, depois eu refinanciei e comprei outra. O que é que eu tenho de fora do comum? Tenho uma vida tranquila, não sou rico, não passo dificuldade, mas tenho uma vida tranquila. Isso foi objeto de... Colbert sabe de tudo isso. Quando eu encontrei ele, eu falei, Colbert, por que isso? Por que a gente não fez a disputa de ideias? Ele disse que não sabia o que estava se passando. Então eu fico muito chocado que a política chegue no nível pessoal como chegou deles para mim. Mas isso não me abate nada. Ao contrário, isso eu só estou recomendando aqui vocês, para vocês terem a dose não do que aconteceu apenas, mas a dose do que eles são capazes. Do que eles são capazes de fazer para se manter no poder e levar, como levaram 20 anos no poder, e criando situações desse nível. E ainda tendo, como tem, e em muitos grupos, pessoas fanáticas que acham e botaram na cabeça isso, que é o antipetismo, é o anti-isso, é o anti-esquerda, é o anti-associativismo, é o anti-sindicato, e essa coisa toda que eu acho que não é mais nenhum momento para a gente continuar a levar isso adiante. O Brasil precisa de unidade, o Brasil precisa de novas ideias, o Brasil precisa de composição, de diálogo e de maturidade, porque nós temos um país em crise e logo, logo vocês vão ver o desemprego vai chegar a uma situação alarmante. Ontem, eu estive em Brasília essa semana, e existe hoje um confronto entre o Legislativo e o Executivo que quer acabar com o auxílio emergencial. Se acabar com esse auxílio emergencial, o país vai dar um parafuso, porque é quem está mantendo ainda a economia se movimentando um pouco, né? Então a gente tem aí um governo sem nenhuma política pública a nível nacional, sem nenhum horizonte, e infelizmente o prefeito da cidade precisa amadurecer, respeitar seus adversários. Eu nunca fui inimigo dele, me tratou não só como inimigo, me tratou como se estivesse numa guerra e o tudo ou nada fosse o que contava, principalmente nos 3 últimos dias, quando eles viraram o jogo, que eu acredito que foi nos 3 últimos dias, em função do uso indevido da máquina administrativa e de outras situações que vocês vão ver no curso dos dias. Nós ajuizamos várias ações, que nós não vamos também, até por uma questão de omissão. Eu não estou aqui apostando que vai ter o 3º turno. Já estou cuidando de minha vida e agradeço aí muito a minha cidade, a confiança que me deu. Muito, agradeço muito. Agora é óbvio que a gente não pode se omitir, tendo visto o que vimos, recebido o que recebemos, não ter a maturidade também de dizer, omisso nós não somos e vamos esperar a justiça dizer o que é que pensa de todas as irregularidades que foram apontadas aqui e de um processo fraudulento absurdo que aconteceu em 3 dias na cidade, que deu uma virada de sentimento, principalmente nos bolsões de pobreza e daqueles que propagaram o ódio e a mentira, porque não tinham o argumento de mostrar que a cidade teria melhor condução com eles no poder. Bom, deputado, a gente tem perguntas também enviadas pelo Dilson Barbosa, que está em home vamos fazer office. agora um bate-pronto, né? Um bate-pronto, exatamente. Até lhe peço desculpa que eu falei um pouquinho mais demorado, porque a gente tem momentos que precisa dar mais embasamento às coisas que a gente foi vivendo e que não foi fácil.
Deus e eu que sei o que eu sofri dentro de minha casa, com minhas filhas, com minha família, com minha mãe, com meus parentes, com meus companheiros, com tanta mentira, com tanto ódio, com tanta coisa contra a gente. Eu não carrego ódio, não vou carregar. Então foi por isso que eu dei um embasamento mais denso nas primeiras perguntas. Vamos então à pergunta do Dilson Barbosa, que está em home office, né? A gente vive um momento um pouco mais complicado, novamente em relação à Covid-19, e o Dilson está em home office nesse momento, mas participa conosco da entrevista também. História. A nossa saudação ao ex-candidato Zé Neto, ao deputado Zé Neto, e parabenizá-lo pela votação. Ele foi segundo colocado, mas teve uma votação expressiva, ele cresceu muito ao longo dos anos, desde a última eleição e atual, e realmente teve um bom desempenho. E lembrar que daqui a 4 anos temos novas eleições. Zé Neto tentou 5 vezes, não desistiu. O senhor vai desistir da próxima, deputado? Ou o senhor se mantém candidato a prefeito de Feira de Santana? E o seu vice, Roquiel de Santos, continuaria como seu vice daqui a 4 anos? Claro que é muito tempo, mas em política, quanto mais cedo, melhor se discutir. Porque quem cedo madruga, Deus ajuda, diz o velho ditado. É a pergunta, o senhor continua ou o senhor desiste, deputado Zé Neto? Esse é Dilson Barbosa, quem madruga, Deus ajuda. Primeiro eu quero lhe agradecer, Dilson, a cobertura que vocês fizeram. Eu sou seu fã, gosto muito de você. Você é uma figura que merece todo o nosso carinho, nosso respeito, não só como radialista, mas como ser humano, como profissional do direito. E é uma referência de retidão. Você questiona a gente, critica quando precisa, sempre dá o contraponto. Você, inclusive, faz uma escola com o Fernandinho aqui. Fernando Moreira é uma figura também que foi na sua linha. Parabéns até pela formação que você deu a alguns que seguiram você. A eleição é um processo que não termina em si. E nem candidatura é apenas o porto de chegada de quem faz política. Essa coisa da candidatura, isso é muito relativo. Se você me perguntar o que eu mais aprendi nesse processo político na minha vida, nos últimos que eu participei, principalmente na minha convivência com o poder e sendo líder de governo há 8 anos, estou em Brasília agora convivendo com outro patamar, com outra dimensão de política, é que a gente tem que colocar acima dos nossos interesses pessoais ou pretensões individuais, os interesses coletivos. O que eu pretendo fazer e vou fazer é participar e tentar fazer ao máximo com que esse grupo que se uniu em torno de uma necessidade de mudança para a feira permaneça se vendo. Hoje mesmo eu vou almoçar com alguns deles e permaneça fazendo política e elaborando sempre uma projeção que já vai funcionar agora. Por exemplo, em 2022 então vamos ter eleição para governador. Eu vou provavelmente ser candidato à reeleição de deputado para deputado federal. Isso a Deus pertence, né? Mas a minha pretensão inicialmente é essa. E a gente vai continuar discutindo com essas pessoas. Quanto a essa questão da candidatura, resistência, né? É persistência, eu estou na política. Se meu nome é um nome referendado, eu vou ser candidato. Se não vou, não vou ser candidato. Mas isso também não é ponto de partida para nada para mim. Eu não sei se vou ser candidato amanhã ou depois para prefeito, para deputado federal eu pretendo. E daí em diante a gente vai discutir com o grupo. Pode aparecer novas lideranças, que seria muito salutar. Pode aparecer outros fatos novos. Então acho que não dá para a gente dimensionar agora qual é o nosso caminho. O caminho vai ser construído em grupo, em coletivo, e é o coletivo que vai decidindo aí, passo a passo, quais são os nossos próximos capítulos da política feirense. Pois é, deixa eu matar logo essa... matar não, é complicado. Deixa eu adiantar logo essa segunda pergunta do Dilson Barbosa, que Miro Nascimento também tem um questionamento a fazer nesse bate-papo aqui da nossa equipe com o Miro, se eu fosse prefeito do Fluminense de Feira, ia ter mais apoio, viu, Miro? Eu ia lhe cobrar, viu? Claro, eu tava engatilhado para fazer essa cobrança pro senhor, você ia ter com certeza mais apoio. Acho que é uma marca importante da cidade. E eu sou apaixonado pelo Fluminense, acho que é uma coisa que a gente deveria ter um pouco mais de atenção. Agora, claro, com transparência, né? Não é da ajuda gratuita, né?
O Transparência. deputado Como é tem uma um- figura conhecida no estádio Joia da Princesa, É isso que eu ia no falar. alambrado ali, Como eu rapaz. tenho intimidade com Eu ele, me do lembro- alambrado já da princesa, pegar no pé dele até um. Ele sabe Eu que me ele lembro dos meus tempos de crônica esportiva, tô aí acho que uns 4, 5 anos afastado, mas desde quando eu comecei com o Rogério Santana, grande abraço, Desde Rogério. criança que eu assisto Ele ali, tá sabia? ouvindo a gente. Eu ia pros, Eu tenho essa lembrança, eu ia deputado pros no treinos alambrado do ali. Fluminense. Você sabe que eu não sei nem onde, vou até procurar onde tá. Eu tenho autógrafo de Galego, eu tenho autógrafo de Adaci, eu tenho autógrafo de Bira, que já faleceu, de Luiz Antônio, que era goleiro do Fluminense. Eu tinha autógrafo dessa turma toda. E é torcedor corneteiro, viu? É daqueles que ficam fazendo então tem zoada autógrafo ali do no Paulo Autógrafo de Roberto. João No Augusto, alambrado. autógrafo de Luciano, Paulo Roberto, autógrafo Paulo Neinha. Roberto, de Neinha. Tinha autógrafo dessa turma toda, eu gostava de guardar autógrafo do. Eu era viciado desde criança, eu estudava no Assis Chateaubriand. E eu, rueiro como era, adorava. Em vez de pegar o ônibus e ir pra Matriz, eu descia com os amigos, ia pro Cruzeiro, Jardim Cruzeiro, e ficava vendo o treino do Fluminense. Era uma beleza. Pois é, eu tenho essa lembrança muito forte. Desde quando eu comecei, garoto ainda, meus 18, 19 anos, comecei na crônica esportiva, era o deputado Zé Neto, com a camisa tricolor, um rádio desse tamanho no ouvido, e a corneta comendo no centro, como a gente fala na linguagem popular, pegando no pé do treinador, tira fulano, bota ciclano Uma vez eu aí. discuti no Pensa no torcedor corneteiro. O Lira, eu veio discutir com o Hugo, meu amigo. Mas, Hugo Aparecido. Que substituição maluca foi essa? Aí o Hugo olhou pra mim, ô Zé Neto, até você. Vamos lá, gente. Do Dilson Barbosa. O governador Rui Costa disse que o candidato natural para a eleição para governador daqui a 2 anos, em 2022, é Jacques Wagner, que foi um governador bem avaliado por 2 mandatos consecutivos. O senhor, que é um dos altos próceres do PT, acredita em Wagner como candidato ou isso pode mudar daqui até lá? Outro nome pode surgir, Wagner tem Senado por mais 4 anos, enfim. Qual é a previsão que o senhor faz para o governo da Bahia daqui a 2 anos, deputado? Ele é candidato do PT, aparecerão outros candidatos, pode ser que apareçam. E se aparecer outros candidatos no nosso grupo, a gente tem que sentar e botar na mesa um diálogo tranquilo. Eu acho que a gente tem. Wagner é muito maduro e o que for melhor para o nosso grupo, nós vamos evidentemente tocar e compreender que, como eu disse agora há pouco com relação a mim, com relação a ele não é diferente. É uma decisão coletiva, de grupo, e eu acho que isso está posto. Agora, óbvio que o nome dele é um nome natural. Pode aparecer outros nomes no campo? Pode aparecer, e vamos dialogando. E o que a gente tem que fazer é o máximo para agregar e manter coeso esse grupo que deu certo até aqui e que fez uma grande mudança para melhor no nosso estado. Miro Nascimento tem questionamento a fazer também. Tenho sim. Primeiro dizer que eu não sou analista político, mas acompanho a política da cidade de Feira de Santana, aliás, o senhor sabe muito bem disso. E um dos pontos, deputado Zé Neto, de que sempre norteou a sua campanha, a campanha do PT, foi sempre algo voltado e sempre dito, estamos ao lado dos mais necessitados. Não vou colocar dos mais pobres, porque hoje, na minha concepção, já há uma união muito forte de classe, porque a partir do momento que o cidadão ele tem um esclarecimento, para mim, ele já tem conhecimento, então o conhecimento liberta. E o senhor colocou nessa campanha que nós estamos abrindo diálogo com vários segmentos, enfim. E um dos pontos principais que eu gostaria de questionar o senhor para essa sua campanha, o senhor trouxe o Roque, que é um empresário bem sucedido na cidade de Feira de Santana, todos nós conhecemos, embora pessoas não tenham entendimento de que o Roque milite na política, mas a gente sabe de vários segmentos que o Roque atua, não é isso? A gente tem esse conhecimento. E o senhor acha de que isso não desviou um pouco aquilo de que era sempre preconizado pelo partido e aquilo que era sempre pregado pelo partido nesse processo? Não, ao contrário, é porque as pessoas conheciam um pouco a minha ação. E agora tiveram a oportunidade de conhecer mais. Você sabe que eu fui interlocutor por 16 anos no governo de vários setores produtivos. Carne, leite, frango, atacado, varejo, supermercados, comércio. Todos esses setores sempre fui, até hoje sou, um dos interlocutores com setores econômicos. Agora, você tem que entender que a geração de emprego e renda passa por interlocução por setores econômicos. A geração de emprego e renda para chegar no agente comunitário, para chegar no agente de endemias, que é onde eu sempre tive um bom relacionamento, sempre dialoguei, sempre advoguei muitos anos, bombeiros,
camelôs, ambulantes. Isso era o que todo mundo conhece. E isso é uma página de minha vida, de minha construção pessoal e política. Ninguém se engane. Mas isso não quer dizer que você não vá ao outro canto. Quer ver uma coisa? Feira de Santana recebeu 3,4 bilhões de investimentos do Minha Casa Minha Vida em feira. Que começou como? Para as pessoas mais pobres. Feira é a cidade do Brasil que mais tem Minha Casa Minha Vida. Mas você lembra por que é que tem? Porque eu era advogado dos conjuntos residenciais, não era? Quando o Lula venceu as eleições, eu fui participar de uma comissão nacional para discutir habitação, não é isso? E aí, Feira de Santana passou a ser o quê? A cidade que era plano piloto para todas essas ações novas que tinham no plano de habitação, e eu participei. Feira é a cidade que mais recebeu Minha Casa Minha Vida no Brasil. São cerca de 52 mil casas, 26 mil para pobres, 26 mil para as pessoas mais pobres e 26 mil para as pessoas de classe média. Porque é a chamada Minha Casa Minha Vida 2, que muita gente até não diz que é. Mas ali no Vila Olímpia, no Sim, a maioria das casas, todas as casas, olha, você que mora numa casa que teve subsídio, isso é Minha Casa Minha Vida 2, que fomos nós que trouxemos. Então, mas as pessoas acham que mas não é Minha Casa Minha Vida, é Minha Casa Minha Vida. É Minha Casa Minha Vida 2, todos que tiveram subsídio. Se você comprou casa com subsídio, você foi beneficiado pelo projeto do governo do PT. E nós mostramos que isso não diz outra coisa senão todo mundo cresce. O dinheiro chegou para o mais carente, o dinheiro chegou para a classe média construir seu caminho no seu lar, e ter um lar e ter uma casa, mas ajudou quem também? O setor produtivo. Você pensa que esses grandes prédios de feira começou por quê? Porque as empresas de feira, diga-se de passagem, aí eu briguei muito para que as construções fossem feitas por empresas de feira. E nunca sentei com nenhum para negociar nada, porque eu acho que o dinheiro tinha que ficar em feira. Desses grandes empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, só um, que foi a Sertenge, que fez um empreendimento na Asa Branca, porque as empresas de feira estavam tão sobrecarregadas que não conseguiram fazer. O resto tudo foi empresa de feira, que se capitalizaram, concorda? E que depois tiveram dinheiro para construir grandes prédios. Então, quando você vê esses prédios bonitão aí de feira, começou o fortalecimento dessas empresas em grande parte, sabe onde? No Minha Casa Minha Vida. Isso é a demonstração clara de que você fazer por onde o pobre viver melhor, todo mundo ganha. É a cadeia produtiva. É a cadeia produtiva. Então não tem essa de que, Zé Neto, não mudei nada, eu continuo mesmo. Só que a gente avança nos diálogos com os setores produtivos, não esquecendo que nosso compromisso maior é gerar emprego e renda e gerar desenvolvimento para quem está embaixo. Quando o país... Lula vai ser lembrado sempre como o melhor presidente do Brasil. Por quê? Porque o Brasil, quando estava com Lula, que o pobre tinha dinheiro, rodava, e o Brasil chegou a ser o sexto do mundo. Tá enquanto já, está chegando a ser 12º agora. E cadê aqueles que diziam que o Brasil, que o PT quebrou o Brasil? Que não quebrou nada, tudo é mentira aí. O Brasil, quando na crise pior de Dilma, o déficit foi de 32 bilhões. O déficit está em quanto agora? O ano passado foi quanto? Vai para mais de 200 bilhões agora de déficit. Então, não era o PT. O PT deixou, quando o Dilma saiu, mesmo com aquela crise maluca que criaram com as pautas bombas, porque ali, quando tem um processo político muito acirrado, como aconteceu naquele processo, o Centrão disse, eu não vou deixar a Dilma governar. E o Centrão não deixou a Dilma governar, junto com a direita. Não governou, criou um clima absurdo de crise institucional, sem reforma fiscal, e o déficit de 32 bilhões cresceu. Agora, naquele período, o desemprego era de quanto? De 4,7%. Então, hoje está em quanto o desemprego? Está chegando a 14%. E como é que está o déficit? E como é que está... O Brasil ainda está de pé graças às reservas fiscais que Lula deixou. Então, não tem essa história de você achar que o cara... Que eu penso um setor com setor social e não vejo o setor produtivo. O ROC chegou para agregar. Eu dialogo muito com o setor produtivo aqui, com a CDL, com o Luizinho, com o Marcelo da Associação Comercial, com o pessoal do CIFES. Sempre dialoguei, vou permanecer dialogando. Inclusive agora já estou convidando eles para ir para Brasília semana que vem para buscar recurso de emendas parlamentares. E a gente está sempre focado num processo construtivo. Quando os mais carentes estão bem, todo mundo ganha. Então eu acho que é isso. Então nós não mudamos nada, ao contrário. Eu só tive mais tempo agora para mostrar que é possível fazer um diálogo mais aberto na sociedade e governar para todos. A outra pergunta é, na entrevista de anteontem, né? E, aliás, ontem, vinculado aqui com o prefeito eleito Colbert Martins, aliás, diga-se de passagem, até nos próprios debates, na própria campanha, o senhor sempre colocou
né, de que muitas vezes vocês comungaram também com a mesma linha de pensamento, e o próprio prefeito disse que tem um relacionamento com o senhor, inclusive até familiar, né, ele disse isso. Mas a pergunta é exatamente sobre isso. Ele disse que pretende manter com o governador do estado a relação institucional de sempre, né, respeitosa, e que deixou de lado sempre essa questão da política agora. Uma vez a gente sabendo de que foi arrojada a campanha e muitas coisas que foram ditas dos dois lados. Aí o senhor entra como interlocutor nesta relação governo do estado, prefeitura de Feira de Santana, e o seu relacionamento com o prefeito Colbert Martins, político de antes, né, como seria? Olha, eu espero que ele não mantenha o relacionamento de sempre. Se ele manter o de sempre, tá péssimo pro governo, porque graças a ele não acabou, a gente não conseguiu terminar o centro de convenções, graças a ele. Aliás, tem 6 anos, vai fazer 7 agora, que acabou a segunda etapa, e que a primeira etapa foi eles que começaram. Em 93, não pagaram a empresa, deixaram o pepino lá, foi parar na justiça, passou quase 5 anos, depois a gente pegou, que eles não contam o que aconteceu. E depois, finalmente, depois de quase 5 anos, a gente conseguiu fazer um convênio com ele. Ele deixou de pagar a policlínica para ficar inadimplente e não recebeu o convênio e depois culpar a gente. Eu espero que ele tenha maturidade, que eu espero disso, e desse lenga-lenga dele eu estou cansado. Vou manter sempre como mantive relacionamento institucional, porque isso a gente vai fazer, não tenha dúvida. Eu vou fazer. Não esqueçam que eu não tenho nenhum atrito pessoal, nem com ele, nem com ninguém. O que for melhor para minha cidade, eu vou fazer. E vou trabalhar para que aconteça. Como o Rui faz, como nós sempre fizemos. Essa coisa dele ficar vindo para cá dizer de família, ele devia lembrar isso na campanha. Porque ele agora disse que me conhece, que conhece minha família, que conhece minha história. Ele disse aqui, eu ouvi. Agora, por que ele não foi lá para dentro com o seu Chico Melo e companhia e disse, olha, isso aqui eu conheço ele, não é na verdade, isso aqui é mentira. Ele trata, não é essa história do pai dele, é mentira. Essa história aqui do negócio do mensalinho é mentira. Ele já, isso aqui a justiça já arquivou. Por que ele não disse isso? Porque ele não disse as coisas que tinham que ser ditas antes. Agora ele conhece minha família, agora ele conhece tudo. E fica por aqui dizendo de bom moço. Eu vou respeitar ele como autoridade que ele é, prefeito. Vou continuar respeitando a todos. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho maturidade. E eu realmente, quando eu falo que eu amo minha cidade, que eu gosto da minha cidade, eu nasci aqui, eu me criei aqui. Meu escritório de advocacia aqui, minha vida política eu construí aqui, minha família vive aqui, meus amigos, minha história, meu legado de vida, de minha família também. Então eu não tenho dúvida, essa coisa da política, eu vou sempre olhar para minha cidade. Quanto às outras coisas pessoais, aí, gente, deixa o tempo, porque se ele tinha tanto conhecimento de minha vida, ele não permitisse que a mentira chegasse no nível que chegou de fake news e de invenções pessoais contra mim. Isso ele deveria ter feito. Infelizmente, fica aqui o meu sentimento de que ele não honrou comigo o tratamento que a vida toda eu tive com ele. Minha filha pequena, sabe o que me disse? Depois daquela confusão toda aqui, ele disse assim, meu pai, e ele num dia que me viu, me deu um pirulito. Se ele fosse me dar um pirulito agora, eu não ia receber. Eu falei com ela, você vê o nível que chegou. Porque chega pra minha família, gente, hoje não tem como não chegar. Chega pros grupos, chega pras colegas que mandam. Então, uma coisa assim, eles não medem o que fazem, porque o que eles fizeram com meu pai, aquilo é uma coisa desumana. Inclusive, Luísa, a de 9 anos, ela foi conhecer o avô, quando ele teve um problema de saúde, que a gente trouxe ele para cá, ele foi no hospital conhecer, ela pedia, eu queria conhecer o meu avô. E aí, sempre me pedia, eu falei, a gente vai conhecer seu avô. E eu, Maria também, mas Luísa eu levei. E foi emocionante o encontro dele com Luísa. Marcou a vida dela. E ela viu o carinho que a gente tem por ele, o respeito que a gente, mesmo tendo vivido tudo que eu vivi com ele, tudo que ele fez conosco, nós perdoamos ele e cuidamos dele. Para eles inventarem uma história macabra daquela, uma história macabra. A outra história macabra foi que eles inventaram dessa história de que a moça que disse que eu tinha nojo de gente, ela trabalhava lá na fazenda do tio de Luísa, né? Do tio de Nayana, minha esposa. E Luísa, depois que nasceu, essa mulher saiu de lá, tem uns 9 anos, sei lá. Luísa não lembra dela e não lembra que... Luísa perguntou assim, meu pai, disseram que tinha um menino excepcional lá na fazenda de tio Paulo. Primeiro que você nunca foi lá, acho que só foi uma vez, não foi? E você... Eu não me lembro dessa pessoa morando lá, porque foi tanto tempo atrás que nem tinha essa situação realmente. Então você vê como marca a família, né? Então eu só digo ao prefeito
que ele faça reflexão sobre essas coisas, porque a vida da gente, a política não pode ser o tudo ou nada. Com relação à minha cidade pode contar comigo e vai continuar contando. E o resto ele reflita de que política tem que ter limites e eu os tenho. Deputado, muito bom tê-lo aqui conosco. Foi um papo esclarecedor, já 45 minutos aí, né? Mas importantíssimos, porque foi a primeira vez que a gente ouviu o senhor após as eleições municipais, que foi tão acirrada, que foi tão disputada. Parabéns pelos votos recebidos no primeiro e no segundo turno, né? Eu falava os números aqui. Foi certamente a maior votação que o senhor teve, né? Nas eleições que participou aqui em Feira de Santana para o pleito de prefeito, 119.862 no primeiro turno, 138.073 votos no segundo turno. E a gente deseja sucesso para essa caminhada aí como deputado federal, né? Eu tenho dito, eu falo sempre isso e falei logo após as eleições, que independente de quem tenha votado, o nosso ouvinte, os nossos ouvintes, a gente recomenda a todos que torçam pelo sucesso dos nossos políticos. Claro. Que o Colbert tenha um mandato feliz de 4 anos, que o senhor tenha também um mandato feliz de pouco mais de 2 anos que resta nessa legislatura como deputado federal. Afinal de contas, sucesso do deputado federal Zé Neto, do prefeito Colbert, é o sucesso do povo de Feira de Santana, da nossa cidade, né? Não adianta, pelo fato de repente, e eu acredito que deva ser o pensamento do senhor também, o seu eleitor torcer contra a Colbert, vai torcer contra a cidade. O eleitor do Colbert torcer contra a legislatura do senhor, vai torcer contra a cidade também. Acho que a gente tem que todos têm que ter essa maturidade de torcer para o bem dos nossos políticos que têm mandato na mão. E eu desejo de coração um grande mandato ao senhor, um sucesso ao senhor como político, porque a gente sabe do amor que o senhor tem pela cidade, como o prefeito Colbert também tem, e que a gente tenha uma cidade cada vez mais fortalecida pelo sucesso que vocês tenham nos seus mandatos. Grande abraço, muito bom tê-lo aqui conosco. Olha, o prazer é meu. Na verdade, eu queria dizer a vocês que, primeiro, agradecer a vocês, aqui agradecer a Rádio Princesa por esse espaço importante e dizer que nós vamos continuar lutando por Feira, lutando para valer e trabalhando por essa cidade que eu nasci e me criei e que acredito nela. Dizer da importância desse processo eleitoral, nós saímos de 15% para 45%. Então nós não temos que dizer outra coisa, que foi uma grande vitória do ponto de vista político. Não foi eleitoral, já coloquei também as situações que foram elencadas aqui, nós vamos trabalhar no sentido de esclarecer mais o que aconteceu do ponto de vista eleitoral. Dizer que nós vamos sempre estar trabalhando pela cidade e não dá para torcer contra a cidade, não é isso. Espero que o prefeito possa fazer uma gestão que modifique a relação com ambulantes da cidade, com o setor informal, que tenha uma política pública adequada para o setor produtivo e que dialogue e ouça e façam que o setor produtivo possa também ser ouvido e coloque em prática o que for necessário para modernizar a relação com o poder, com a administração da cidade, que melhore a relação com os professores e com a educação. Não dá para você admitir que um prefeito seja inimigo da representação dos professores. Quem diz o que vai representar os professores são os professores. A PLB merece o respeito. Eu sou governo do estado, Fernando. Quantas vezes nós tivemos embates com a PLB? Quantas vezes? E isso fez com que a gente ficasse inimigo de ninguém e que tratasse a PLB do ponto de vista pessoal, como tem sido tratada a Marlede e outras, e atingindo elas, tentando demonizar. Isso está errado. Tem que ser tratado dos professores, a representação legítima dos professores, com a devida dignidade e respeito. Tem que se tratar essa cidade com harmonia. Eu espero que ele possa entender isso. Que ele possa entender que o centro de abastecimento não pode estar naquele abandono. Que aquela Praça do Topeiro também não. Que as outras situações da cidade que nós vimos na periferia, o abandono da periferia, o abandono dos distritos, que isso mude. Então tudo isso a gente vai cobrar e de tudo isso a gente espera que o que foi prometido seja cumprido e vamos fazer o máximo por Feira. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus que nos deu essa oportunidade de estarmos todos aqui. Ele é Senhor de todas as coisas. Quando acabou a eleição, acabou a apuração, eu disse para minhas filhas e disse para minha mulher, nós entregamos a Deus. Ele sabe todas as coisas, fizemos o nosso melhor e a gente agora não tem o que reclamar, a não ser levantar a cabeça, tocar em frente e agradecer a Feira essa oportunidade e agradecer também essa legitimação que foi dada. Você sair de 46 mil votos para 140 praticamente, não é coisa pouca, é muita coisa para a gente agradecer e valorizar. E ao final,
Dizer que essa semana já trabalhei muito em Brasília, estou tentando lá, semana vou de novo, tentando aprovar um projeto de lei que eu acho importante, que é nosso, que estabelece o uso do FUST, que é o Fundo de Telecomunicação, de Inclusão de Telecomunicação. Tem 22 bilhões lá, parado, e a gente quer pegar uma parte desse dinheiro para comprar computadores e botar internet em todas as escolas públicas do país. E isso tem que ser feito imediatamente, porque nós não vamos ter uma educação no Brasil, encerrando já minha fala aqui, agradecendo a vocês, se nós não tivermos inclusão digital. E isso na nossa educação está posto. Os números do coronavírus crescem novamente, infelizmente. Espero, inclusive, que a gente aqui no município tenha uma frente para poder repensar todos esses movimentos em torno da prevenção, do uso de máscara, do uso de álcool, dos distanciamentos, para que a gente tenha condição de agora enfrentar essa terceira onda, a segunda onda que chegou já, né? E com essa segunda onda, se as aulas tiverem que voltar o ano que vem, só vão voltar se tiver essa intermediação da tecnologia, do computador, da internet. E eu estou em Brasília lutando já, e muito. Já tenho mais de 320 deputados que assinaram a minha urgência lá para esse projeto. Semana que vem vou trabalhar nele para ver se a gente consegue encaixar ele novamente aí na pauta e a gente conseguir votar isso. Então, estou de cabeça erguida, trabalhando novamente, como vinha trabalhando já, continuei esse trabalho agora mais fortemente ainda depois da eleição, que o Congresso estava um pouco parado lá no Congresso, e cumprindo a missão que me foi designada pelo povo baiano e o povo de Feira. Bom dia, Feira, e quero aqui agradecer mais uma vez imensamente a confiança, e podem ter certeza, farei por onde honrar essa confiança que nos foi dada. Valeu, conversamos então com o deputado federal Zé Neto, que teve esse embate aí interessante, né, com o prefeito Colbert Martins Filho nas eleições, né, venceu o primeiro turno, no segundo turno acabou sendo derrotado pelo atual prefeito nas eleições, e falou pela primeira vez com a gente aqui após o pleito eleitoral.